quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje vamos dar início ao módulo 2 de Geografia. Então pegue o livro de vocês e vão acompanhando, né? Coloque aí na página 248, no capítulo 4 e bora me acompanhando. O Brasil é um país populoso, mas o que é população? População é o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar, como em povoado, município, estado, país ou em todo o mundo. Então não se esqueça, o que é população é o conjunto de pessoas que vivem onde? Em um determinado lugar. E como, né, em povoado, município, estado, país e em todo o mundo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2018, a população do Brasil somava aproximadamente 208 milhões de habitantes, sendo a quinta maior do mundo. Então, o Brasil era o quinto país mais populoso do mundo. Em 2018, o IBGE, somava aproximadamente 208 milhões de habitantes no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, no mesmo ano, a população mundial, ou seja, o número total de habitantes do nosso planeta, chegou a aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. Aqui eu trouxe uma tabela onde vocês podem observar. No livro de vocês também vocês podem ir observando, onde tem os países e o número de população em milhões. Isso foi um dado de 2018, lembre, tá certo? Foi de 2018. A China, em 2018, a população dela era de 1.419.000.000 de pessoas. A Índia, os Estados Unidos, a Indonésia, o Brasil, feito eu falei, 208 milhões, o Paquistão com 201 milhões, a Indonésia com 267 milhões, os Estados Unidos com 327 milhões e a Índia. Então, isso foi dados de 2018, onde no livro de vocês também tem essa tabela e vocês podem observar tudinho. O rápido crescimento da população. No decorrer do século XX, a população brasileira apresentou um rápido crescimento. Então, na década do século XX, a população brasileira apresentou um rápido crescimento. Em 1900, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes e no ano de 2000 esse número aumentou para cerca de 170 milhões. Então veja como foi um crescimento, Em 1900 o Brasil tinha 17 milhões. Em 2000 tinha 170 milhões de habitantes. A população brasileira continua crescendo de acordo com as projeções do IBGE. No ano de 2030, nosso país terá uma população de aproximadamente 225 milhões de habitantes. Então, a população brasileira ela continua crescendo, ela vem crescendo. E de acordo com as projeções do IBGE, no ano de 2030, terá 225 milhões de habitantes. Vem crescendo gradualmente. O crescimento da população brasileira ocorrido no século XX está relacionada às descobertas científicas na área da medicina, na melhoria dos serviços de saneamento básico e também ao grande número de imigrantes que viviam no país. Então, o crescimento também da população brasileira, ela está está relacionada com descobertas científicas na área de medicina, com melhorias do serviço de saneamento básico e também com grandes números de imigrantes que vêm para o país. Então, tudo isso vem crescendo nossa população, números de habitantes. Calcula-se
que a década de 1950, cerca de 5 milhões de imigrantes têm entrado no Brasil. Então, né, calcula-se que até a década de 1950, cerca de 5 milhões de imigrantes vieram para o Brasil, vindo principalmente da Itália, Portugal, Espanha, Japão e Alemanha. Então, nesses lugares que eu acabei de falar, né? Itália, Portugal, Espanha, Japão e Alemanha é onde veio mais imigrantes, né, para o Brasil. Em menor quantidade vieram também imigrantes de outros países da Europa e da Ásia. Então, pessoas também da Europa e da Ásia vieram, mas em menor quantidade. Com os novos tipos de remédios e vacinas, houve uma diminuição no número de mortos, né, provocado por doenças como o sarampo, a tuberculose e o tétano. Então, né, com as vacinas, os remédios que são feitos, vem diminuindo o número de pessoas mortas, principalmente por essas doenças, como o sarampo, tuberculose e o tétano. Além disso, com a ampliação dos serviços de saúde, os hospitais passaram a atender um número maior de pessoas. Então, com a ampliação dos serviços na área de saúde, né, os hospitais começaram a atender maior o número de pessoas. Então, isso também ajuda no crescimento da população. A expansão dos sistemas de tratamento e distribuição de água, da rede de esgoto e da coleta de lixo promoveu uma melhoria nas condições de higiene da população. Então, com a expansão do sistema de tratamento, de distribuição de água, da rede de esgoto, do saneamento básico, da coleta do lixo, tudo isso promoveu, né, uma melhoria nas condições de higiene. E tudo isso também ajuda a causar menos doenças. E isso vem diminuindo, né, a proliferação de doenças como a cólera e a leptospirose. Então, com tudo isso, com a melhoria no tratamento da água, com o saneamento básico, com a coleta de lixo, vem melhorando na higiene e ajuda, né, a diminuir a proliferação de doenças. Mesmo com os avanços da medicina e com as melhorias no sistema de saúde e nos serviços de saneamento básico, grande parte da população brasileira até hoje não tem acesso a esse serviço. Mesmo com tudo isso, com a melhoria, com avanços de remédio, com a melhoria na saúde, com a melhoria no saneamento básico, infelizmente, hoje ainda, tem pessoas que não têm acesso a esse serviço. E era para elas ter esse acesso, mas infelizmente ainda eles não têm esse acesso. Infelizmente tem pessoas que ainda moram em rua, que vivem em rua, tem lugar ainda, infelizmente, que não tem uma higiene, né, um saneamento básico. E tem pessoas que, graças a Deus, têm tudo isso, mas tem pessoas que infelizmente não têm. Como contar a população de um país, né? Como a gente faz a contagem da população de um país? A contagem da população brasileira é feita pelo censo demográfico. Então, a contagem da população brasileira é feita pelo censo demográfico. O censo brasileiro é realizado pelo IBGE a cada 10 anos. Então, o censo brasileiro é realizado pelo IBGE a cada 10 anos é realizado. As informações são obtidas por meio de questionários aplicados à população. Então, as informações são obtidas por meio de questionários aplicados à população, em suas residências e em quase todos os municípios do país. Então, eles recebem os questionários, né, em suas residências e através desses questionários que eles vão respondendo, tem as informações obtidas. O censo obtém informações sobre diversas características da população. Então, o censo, ele consegue obter diversas informações, né, diversas características. Então, eles têm informações como número de homens, números de mulheres,
mulheres, de criança, de adulto, idoso, escolaridade, renda, número de habitantes. Então, através, né, desses questionários que são aplicados, eles têm essas informações todas, feito eu disse, né? Número de mulher, de homem, de criança, de adulto, de idoso, escolaridade, a renda dos habitantes. E essas coletas de informações é feitas pelos os recenseadores, pessoas devidamente treinadas pelo IBGE para registrar os dados fornecidos pela população. Então, são pessoas devidamente treinadas que recebem essas informações pelo IBGE para registrar esses dados, né? Então, são pessoas devidamente treinadas. Por hoje é só. Eu vou deixar uma atividade para vocês aí fazer na página 249, 251 e 253, tá certo? Vocês passarem com calma, vão lendo tudinho com calma, tá certo? E eu espero vocês até a próxima aula. Tchau!